Valença, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, 1861. A segunda cidade mais rica do Império, depois de Vassouras. Café, muito café. E com café vinha poder, vinha riqueza, vinha crueldade. A Fazenda Santa Helena era uma das maiores. 4.000 hectares, 600 escravos e dono cruel. Coronel Domingos Pinheiro, homem de 50 anos, viúvo, sem filhos, sem piedade, conhecido por punições brutais, chicoteadas até carne abrir. Tronco por dias, marcação a ferro, venda de famílias separadas. Mas em março de 1861, ele fez algo que ultrapassou todos os limites. Algo tão brutal, tão desumano, que até outros fazendeiros, homens acostumados com crueldade, ficaram chocados. Ele cortou as mãos direitas, de 12 escravos, um por um, com machado, no tronco de castigo, na frente de todos os outros, e guardou as 12 mãos decepadas, em barril com sal, como troféus, como avisos. Mas então algo começou. Na primeira noite após o corte, às 3 da manhã, ele ouviu toque, 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 3 batidas na porta do quarto, firmes, deliberadas, e nas 6 noites seguintes, as batidas continuaram, cada noite mais fortes, mais insistentes, mais impossíveis, até a 7ª noite, quando ele finalmente abriu a porta e viu. Esta é a história do Coronel Domingos Pinheiro, dos 12 escravos que ele mutilou e das 7 noites que destruíram sua mente. Fique até o final, porque o que aconteceu naquela 7ª noite, o que ele viu, o que entrou nele, vai mostrar que há coisas piores que morte, a viver para sempre com o que você fez, vendo, sentindo, sem nunca poder esquecer. Bem-vindo ao Vozes da Senzala, onde histórias silenciadas finalmente falam. Valença, março de 1861. Inverno começando, noites frias. A Fazenda Santa Helena estava tensa. Havia rumores, sussurros na senzala, olhares trocados, silêncios carregados. O Coronel Domingos Pinheiro sabia, tinha informantes, escravos que delatavam outros por favores, por comida extra, por não apanhar. E um deles tinha contado sobre plano de fuga, 12 homens, planejando fugir juntos para Quilombo, em Minas Gerais, a 3 dias de caminhada. Tinham guardado comida, farinha, carne seca, mapas desenhados na memória, rota planejada, data marcada, lua nova de abril, escuridão total para fugir sem serem vistos. Mas o informante tinha contado tudo. E o coronel decidiu fazer exemplo que ninguém esqueceria. 23 de março, manhã fria, sol acabando de nascer. O feitor tocou o sino 3 vezes, sinal que todos conheciam. Reunião obrigatória, todos os escravos no terreiro. Agora, 600 escravos se reuniram. Crianças, mulheres, homens, velhos, todos, sabendo que quando o sino tocava 3 vezes, algo ruim estava vindo. O coronel saiu da casa grande, roupa preta, botas, chicote na cintura, rosto duro como pedra. Atrás dele, 12 homens, amarrados, correntes nos pés, mãos atadas atrás das costas, os 12 que planejavam fugir. Entre eles, Joaquim, 28 anos, forte, trabalhava na roça, tinha esposa e 2 filhos pequenos. Paulo, 35 anos, ferreiro, braços musculosos de trabalhar ferro, líder natural. Antônio, 22 anos, jovem, rápido, sonhava com liberdade desde criança. Benedito, 40 anos, mais velho do grupo, sábio, conhecia ervas, rotas, quilombos e outros 8, todos jovens, todos fortes, todos com sonhos de liberdade que nunca se realizariam. O coronel subiu em plataforma de madeira para que todos vissem, todos ouvissem. Estes 12 homens, gritou, voz ecoando pelo terreiro, planejavam fugir, trair minha generosidade, trair a ordem, trair suas obrigações. Silêncio. 600 escravos calados, com medo, sabendo o que vinha.
Fuga é traição, e traição merece punição. Punição que vocês nunca vão esquecer. Fez sinal. Feitores trouxeram um tronco de castigo, grande, de madeira grossa, com buracos para cabeça e mãos. E trouxeram algo mais, machado, grande, lâmina afiada, brilhando ao sol. Murmúrios pela multidão, horror crescente, percebendo o que ia acontecer. Mão que tenta fugir, o coronel disse. Não serve para trabalhar, não serve para nada. Então será removida. Colocaram Joaquim primeiro, no tronco, cabeça presa, mão direita esticada, sobre bloco de madeira. Ele chorava. Por favor, senhor, por favor. Tenho esposa, tenho filhos. Por favor, não faça isso. Deveria ter pensado nisso antes de planejar trair. O coronel pegou o machado. Ele mesmo. Não delegou para Feitor. Ele queria fazer. Queria que vissem que era ele fazendo. Levantou o machado, alto, e desceu. Tuac! Som de carne. Osso, madeira, grito animal de Joaquim, dor inimaginável. E a mão direita de Joaquim, caiu, no chão, separada, sangrando. 600 escravos assistindo, horrorizados. Alguns chorando, outros virando o rosto, mas forçados a olhar. Feitor batia em quem fechava olhos. Vocês vão ver, gritava. Todos vão ver. Paulo foi o segundo. Tentou lutar, mas estava amarrado, forte, mas impotente. Você é covarde, gritou para o coronel. Covarde que só tem poder porque outros seguram para você. O coronel sorriu, frio. E você? Você não tem poder nenhum, nem para manter sua própria mão. Tuac! Segunda mão caiu. Paulo não gritou, apenas gemeu, baixo, profundo, e olhou para o coronel com ódio puro, ódio que queimava. Te vejo no inferno, sussurrou. Um por um, 12 homens, 12 mãos decepadas. Antônio desmaiou de dor. Cortaram mesmo assim. Benedito rezou, alto. Pai nosso que estais no céu. Tuac. Santificado seja... Não terminou. Alguns imploraram, outros xingaram, outros ficaram em silêncio digno, aceitando, mas todos sangraram, todos perderam mão direita, todos ficaram mutilados, para sempre. Quando terminou, quando 12 mãos estavam no chão, em poça crescente de sangue. O coronel ordenou: recolham as mãos. Coloquem em barril com sal. Vou guardar, como lembrete. E para os 12, cauterizem os cotos com ferro quente. Não quero que morram de sangramento. Quero que vivam, que trabalhem, que sirvam de exemplo vivo. Cauterizaram, com ferro em brasa, cheiro de carne queimada, gritos que ecoaram por horas. E os 12 sobreviveram. Todos, com cotos onde antes havia mãos, trabalhando, um braço só, valendo metade, mas ainda trabalhando. Porque escravos não tinham direito nem de morrer. Aquela noite, 23 de março, o coronel jantou bem, carne, vinho, satisfeito. Amanhã, a produtividade melhora, disse para Feitor. Ninguém mais vai pensar em fugir. E foi dormir. Quarto grande, cama com dossel, lençóis de linho, conforto. Às 3 da manhã, acordou, com som. Toque, toque, toque. 3 batidas, na porta do quarto. Firmes, deliberadas, como dedos batendo em madeira. Mas não podia ser. Estava sozinho naquele andar. Família, não tinha família. Viúvo, sem filhos, sozinho. Quem está aí? Chamou. Silêncio. Toque, toque, toque. Mais 3 batidas. Levantou, irritado. Eu disse quem está aí! Abriu porta rápido, com raiva. Corredor vazio, escuro. Apenas vela fraca no fim do corredor. Ninguém, nada. Ratos, murmurou. Ou vento, ou... Voltou para a cama. Dormiu. Mas no fundo algo incomodava. Porque aquelas batidas soavam como dedos batendo. Mas de onde viriam dedos? De quem? Ele tinha cortado todas as mãos que ousaram desafiá-lo. Não tinha? Noite 2, 24 de março.
1861. O coronel Domingos tinha esquecido as batidas da noite anterior. Ratos ou sonho. Trabalhou o dia normal, inspecionou o cafezal, conferiu produção, viu os 12 escravos mutilados trabalhando, com um braço só, mais lentos, mas trabalhando. Bom, pensou, exemplo funcionou. À noite, jantou, bebeu vinho, foi dormir às 10. Às 3 da manhã, acordou de novo. Toque, 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 toque. 5 batidas dessa vez, mais fortes que ontem. Sentou na cama, coração acelerado. Quem está aí? Silêncio. Toque, 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 toque. De novo. Mesma intensidade, como se quem batia não se cansasse. Levantou, pegou o castiçal, abriu porta. Corredor vazio, como ontem. Mas havia algo diferente. Cheiro estranho, como sal e carne e sangue velho. Quem está aí? Chamou. Voz menos firme agora. É você, José? Nome do feitor mais próximo. Nenhuma resposta. Caminhou pelo corredor, vistoriando, checando outros quartos. Vazios, todos vazios. Voltou para quarto, fechou porta. Trancou dessa vez, deitou. Tentou dormir, mas ficou acordado, ouvindo, esperando mais batidas. Não vieram. Resto da noite foi silenciosa, mas ele não dormiu. Não conseguiu, porque aquele cheiro continuava. Sal, carne, sangue, como cheiro de mãos em barril. Noite 3, 25 de março. Durante o dia, o coronel estava irritado, cansado. Dormiu mal 2 noites seguidas. É algum escravo fazendo brincadeira, decidiu. Para me assustar, para se vingar, chamou o feitor. Vigie os 12 mutilados hoje à noite. Se algum deles sair da senzala, você me avisa. Sim, senhor, mas, com todo respeito, eles não conseguem nem andar direito. Como fariam para chegar até Casa Grande sem serem vistos? Não sei, mas alguma coisa está acontecendo e vou descobrir o quê. À noite se trancou no quarto. Colocou cadeira contra a porta, deixou vela acesa, não ia dormir. Ia esperar, ia pegar quem quer que fosse. Ficou sentado, na cadeira, olhando para a porta, esperando. 1 hora, 2 horas, 3 da manhã, toque, 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 toque. 10 batidas, rápidas, urgentes, como se quem batia estivesse desesperado, ansioso. O coronel levantou, empurrou cadeira, abriu porta de uma vez, rápido, e viu, por fração de segundo, antes de desaparecer, viu algo no fim do corredor, escuro, mas havia forma, baixa, ao nível do chão, como se algo estivesse arrastando. Quem está aí? Gritou, correndo pelo corredor, castiçal na mão. Chegou onde tinha visto a forma. Nada, apenas corredor vazio. Mas no chão havia marcas úmidas, como se algo molhado tivesse arrastado. Trilha de umidade, indo em direção às escadas. Seguiu a trilha, desceu escadas, chegou no térreo. Trilha continuava, em direção à porta dos fundos. Porta que levava para a área de serviço, onde ficavam barris, ferramentas, armazéns e onde ele tinha mandado guardar. Onde estava o barril com as 12 mãos. Abriu porta. Entrou no cômodo, escuro, úmido, frio, e lá estava o barril, tampado, como tinha deixado. Aproximou-se com medo que não queria admitir. Abriu a tampa, olhou dentro. As 12 mãos estavam lá, imóveis, pálidas, conservadas em sal. Mas havia algo estranho. Estavam arrumadas diferente. Não estavam jogadas como ele lembrava. Estavam organizadas, em círculo, como se alguém tivesse retirado, reorganizado e colocado de volta. Impossível, sussurrou. Ninguém entra aqui. Eu tranco. Eu... vindo de dentro do barril, como se algo dentro estivesse batendo. De dentro, querendo sair. O coronel soltou tampa, caiu, recuou, tropeçou, caiu sentado no chão e ficou lá, olhando para o barril, esperando, com terror crescente, mas nada mais aconteceu.
Barril ficou quieto, mãos imóveis. Estou imaginando, disse para si mesmo. Estresse, cansaço, nada mais. Levantou, fechou o barril, saiu, trancou porta, 3 vezes. Voltou para quarto. Não dormiu o resto da noite. Apenas ficou acordado, olhando para a porta, esperando mais batidas, que não vieram. Mas ele sabia que voltariam na noite seguinte. E saberia que seriam piores. Dia seguinte, 26 de março. O coronel estava pálido, olheiras profundas, mãos tremendo levemente. O feitor notou. Senhor está bem? Estou apenas dormi mal. Os 12 mutilados ficaram na senzala a noite toda, vigiados. Não saíram, como o senhor mandou. Bom, ótimo, pode ir. Mas não era bom. Porque se não eram eles, então quem estava batendo na porta? Quem estava reorganizando as mãos no barril? Quem estava deixando trilhas úmidas no corredor? Durante o dia, foi até senzala, onde os 12 estavam, trabalhando. Um braço só. Paulo, o ferreiro, o viu. Parou de trabalhar, olhou diretamente para ele e sorriu. Não foi sorriso de alegria. Foi sorriso de conhecimento, de algo que sabia e o coronel não. Dormiu bem, senhor? Perguntou. Voz baixa, mas clara. O coronel sentiu frio, na espinha. Cala a boca e trabalha. Claro, senhor, sempre trabalho, sempre obedeço, mas há coisas que não obedecem ninguém, nem o senhor. Que coisas? Paulo olhou para o próprio coto, onde mão costumava estar. Coisas que foram cortadas, mas não morreram. Coisas que ainda sentem, que ainda lembram, que ainda querem. Você está falando bobagem de escravo ignorante? Talvez, ou talvez o senhor descubra essa noite e nas noites seguintes. Quantas noites faltam mesmo? 4? Até completar 7? O coronel ficou pálido. Como você sabe que são 7 noites? Paulo sorriu mais. Eu não sei, mas elas sabem. As 12. Elas sabem tudo. E voltou ao trabalho, como se nada tivesse dito, deixando o coronel parado, tremendo, percebendo que havia padrão. 3 noites, com batidas aumentando, e faltavam 4 noites mais, até chegar em 7. Número místico, número de poder, número de completude. E na 7ª noite, algo ia acontecer. Algo final, algo que não podia ser evitado, apenas esperado. Noite 4, 26 de março. O coronel Domingos não quis dormir no quarto. Vou dormir na sala ou na biblioteca, qualquer lugar menos ali. Mas quando chegou a hora, quando a noite caiu, algo o puxou de volta, como se não tivesse escolha, como se o quarto o chamasse. Subiu escadas, entrou no quarto, trancou porta, colocou cadeira contra porta, mesa contra cadeira, baú contra mesa. Não entra ninguém, murmurou. Nada entra. Deitou, vestido, botas nos pés, faca embaixo do travesseiro, esperou 1 hora, 2 horas, 3 da manhã. Toque, 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 toque. 12 batidas. 12 batidas fortes, como se 12 mãos batessem ao mesmo tempo, todas juntas, e depois outro som. Arrastar, som de algo pesado sendo arrastado, pelo corredor, em direção à porta. Não era som de pés, era som de mãos, mãos arrastando, como se alguém estivesse andando com as mãos, dedos raspando madeira, palmas empurrando o corpo. O coronel levantou. Encostou o ouvido na porta. O som estava perto, muito perto, do outro lado da porta. Arrastar, 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 círculos, como se algo estivesse andando em círculos, ao redor da porta, incessante, sem parar. E então, vozes, sussurros, múltiplos, sobrepostos. Não conseguia entender palavras, mas eram vozes, definitivamente vozes. Graves, masculinas, 12 vozes diferentes, sussurrando,
murmurando, como reza ou maldição. O coronel recuou. Não é real, não é real, estou cansado, estou imaginando. Mas o som continuava, por horas, arrastar, sussurros, arrastar, sussurros, até amanhecer, quando finalmente pararam. Silêncio súbito. O coronel esperou, meia hora, uma hora. Finalmente abriu porta, empurrando móveis, mãos tremendo, corredor vazio, luz da manhã entrando por janelas, mas no chão, marcas, muitas marcas, úmidas, circulares, como se algo tivesse realmente andado em círculos a noite toda, com mãos. E havia algo mais, gotas, gotas escuras, secas, no chão, na porta. Tocou uma gota, esfregou entre dedos, sangue, sangue velho. Durante o dia, o coronel estava destruído. Não comeu, não falou, apenas sentou, olhando para nada. Empregados da casa notaram. Senhor está doente? Quer que chame médico? Não, não quero ninguém. Deixem-me sozinho. À tarde, foi até Senzala de novo. Procurou Paulo. O que vocês fizeram? Perguntou, voz rouca. O que vocês estão fazendo comigo? Paulo, trabalhando com um braço só, lento, difícil, olhou para ele. Nós não fazemos nada, senhor. Não temos mãos para fazer. Lembra? As batidas, os sons, as marcas no corredor. Não somos nós, senhor. São elas, as 12, as que o senhor cortou, guardou, prendeu. Elas não gostam de estar presas. Querem sair, querem visitar. Mãos não vivem, mãos não andam, mãos não vivem? Paulo interrompeu. Então por que o senhor está com tanto medo? Se não vivem, se não são reais, por que está apavorado? O coronel não tinha resposta. Ainda faltam 3 noites, senhor. 3, e cada uma será pior, até a 7ª, quando elas finalmente conseguirem o que querem. O que elas querem? Paulo sorriu, triste, cansado. O Senhor. Elas querem o Senhor. Noite 5, 27 de março. O coronel tentou não subir. Tentou ficar na biblioteca, com velas acesas, com livros abertos fingindo ler. Mas às 11 da noite começou a sentir puxão, como se corrente invisível o amarrasse, puxando para cima, para quarto. Não, sussurrou. Não vou. Mas corpo não obedecia. Levantou, sozinho, pernas caminhando, subindo escadas, entrando no quarto, como se não tivesse escolha, como se estivesse sendo convocado. Deitou, esperou. 3 da manhã. Toque, 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 toque. 12 batidas, síncronas, fortes. E então, algo diferente. A porta começou a tremer, levemente, como se alguém estivesse empurrando, de leve, testando. O coronel olhou, paralisado de medo. A maçaneta começou a girar, devagar, rangendo, como se mãos estivessem tentando abrir, mas estava trancada, com ferrolho, com chave. A maçaneta parou, tentou de novo, não abriu. E então, sob a porta, começou a aparecer algo. Dedos pálidos, deslizando por baixo da porta, como se mãos estivessem tentando entrar, forçando passagem pela fresta pequena. 5 dedos, 10, 15, 20, mãos tentando entrar e empurrando, dedos se mexendo, como vermes, como coisas vivas. O coronel gritou, sai! Sai daqui! Pegou bota, jogou na porta, acertou os dedos e ouviu gemidos do outro lado, como se tivesse machucado alguém. 12 gemidos de dor. Os dedos recuaram, desapareceram sob a porta. Silêncio, mas apenas por momento, porque então começaram os sussurros, de novo. Mas dessa vez conseguia entender palavras, porque dói nossas mãos. Queremos de volta. Por que nos cortou? Tínhamos família, tínhamos sonhos, tínhamos vida. E você tirou.
Tirou tudo. Agora vamos tirar. Tirar de você. 12 vozes, sussurrando, acusando, lamentando. O coronel tampou ouvidos. Calem a boca. Vocês eram escravos, eram propriedade. Eu tinha direito. Direito? Uma voz perguntou, mais alta, reconhecível. Paulo. Direito de mutilar, de destruir, de tirar futuro. Sim, é lei, é sociedade, é errado. Outra voz. Joaquim. E o senhor sabe, no fundo, o senhor sempre soube. Não! Eu fiz o que era necessário para manter ordem, para alimentar crueldade, terceira voz. Antônio, jovem, triste, para sentir poder, para ser Deus sobre vidas que não são suas. Vocês não entendem, vocês entendemos. Todas as 12 vozes juntas, em uníssono perfeito, entendemos perfeitamente. E na 7ª noite, o Senhor também vai entender, vai sentir, vai saber. E silêncio, completo, absoluto, como se nunca tivesse havido nada. O coronel ficou na cama, tremendo, chorando, percebendo que estava perdendo sanidade, perdendo controle, perdendo tudo. Dia seguinte, 28 de março. O coronel não saiu do quarto, ficou lá, deitado, olhando o teto. Empregados bateram na porta. Senhor está bem? Precisa comer, precisa... Vão embora. Deixem-me sozinho. Mas, senhor, eu disse para irem embora. Foram, com medo, porque voz dele não soava normal. Soava quebrada, desesperada, enlouquecida. À tarde, o feitor subiu, forçou porta, entrou e encontrou o coronel, sentado no canto, abraçando os joelhos, olhando para a porta. Senhor Domingos, o que está acontecendo? Elas vêm, sussurrou, toda noite, batem, arrastam, sussurram, tentam entrar. E hoje é sexta noite, falta uma, apenas uma. E então... Senhor está delirando, está com febre, precisa de médico. Médico não cura isso, não cura maldição, não cura vingança. O feitor não sabia o que fazer. Vou buscar ajuda. O senhor não pode ficar assim. Ninguém pode ajudar, ninguém. Apenas esperar. Esperar a 7ª noite e ver o que elas vão fazer comigo. Noite 6, 28 de março. O coronel estava sentado na cama, de frente para a porta, faca na mão, vela acesa ao lado. Não ia dormir, não ia tentar. Apenas ia esperar. 3 da manhã. Toque. E o toque. Toque, 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 toque. 12 batidas, mais fortes que nunca, como se fossem quebrar porta. E então, algo diferente, algo novo. Sombras, sob a porta. Sombras de mãos, projetadas pela luz do corredor, como se 12 mãos estivessem do outro lado, levantadas, acenando. Não acenando, chamando, fazendo sinal de vem aqui, abre a porta. O coronel olhou, hipnotizado, aterrorizado, e sentiu vontade irracional, de abrir porta, de ver, de confrontar. Não, sussurrou, não vou, não. Mas corpo começou a se mover, sozinho, levantando, caminhando, em direção à porta. Não, gritou, lutando, tentando parar, mas pernas não obedeciam. Chegou na porta, mão estendendo, em direção ao ferrolho, e parou, milímetros antes de tocar, porque ouviu do outro lado, respirações, 12 respirações, ofegantes, como se estivessem esperando, ansiosas, famintas, e uma voz. Paulo, amanhã, Senhor, amanhã é a 7ª noite. Então vamos nos encontrar, finalmente, face a face, ou melhor, face a cotos. Riso. 12 risos. Não eram risos de alegria, eram risos de loucura, de dor transformada em algo escuro, algo retorcido. E então, silêncio. As sombras desapareceram. As respirações pararam. A presença foi embora.
mas deixou algo no ar. Sensação de que amanhã seria diferente. Seria final. Seria irreversível. O coronel caiu de joelhos, ali mesmo, na frente da porta, e chorou. Como não chorava desde criança, porque sabia que não havia escapatória, sabia que 7ª noite estava vindo, e sabia no fundo da alma, que depois dela, nunca mais seria o mesmo. 29 de março, dia inteiro, o coronel Domingos Pinheiro estava irreconhecível. Não tinha dormido em 6 noites, olheiras profundas como buracos, pele pálida como cera, mãos tremendo constantemente, olhos vermelhos e vidrados. Tentou sair do quarto, mas não conseguiu. Pernas fracas, corpo pesado, como se algo o mantivesse ali, preso, esperando. O feitor veio, com médico, Dr. Augusto, homem de 60 anos, experiente. Coronel Domingos, disse, sentando ao lado da cama. Vou examiná-lo. Me diga, o que está sentindo? Elas vêm, sussurrou, voz rouca de tanto gritar. Toda noite, 6 noites, e hoje é a 7ª. E elas vão entrar. Quem vem? De quem está falando? As mãos, as 12 mãos, dos escravos que mutilei. Elas estão vivas. Batem, arrastam, sussurram. Querem entrar, querem me pegar. O médico olhou para o feitor, preocupado. Ele está com febre? Não, doutor. Temperatura normal, mas está assim há dias, desde que cortou as mãos dos 12. Culpa, o médico disse. Culpa manifesta como alucinação. Mente criando punição que corpo não recebe. É psicológico, não real. Não é só na minha cabeça, o coronel gritou, agarrando o braço do médico. Elas são reais, deixam marcas, sangue no chão, sons, todos ouvem. Pergunte aos outros. O médico olhou para o feitor. Você ouviu algo? O feitor hesitou. Eu ouvi batidas algumas noites, mas pensei que eram, não sei, vento, ou ratos, ou... Viu? O coronel disse. Não sou só eu. Tem algo aqui, algo real. O médico suspirou. Tirou o frasco do bolso. Láudano, tintura de ópio, para acalmar, para dormir. Tome isso. Vai ajudar a dormir, a descansar. E quando acordar, verá que tudo não passou de estresse, de exaustão. Não quero dormir. Se dormir, elas me pegam. Coronel, precisa descansar. Seu corpo está no limite. Tome, é ordem médica. E forçaram. Feitor segurou. Médico despejou láudano na boca dele. 3, 4 gotas. Dose forte. O coronel engoliu, lutou. Mas aos poucos sentiu peso. Pálpebras pesadas. Corpo relaxando contra a vontade. Não deixem. Elas vêm. 7ª noite. Elas... E apagou. Caiu em sono profundo. Induzido, forçado. O médico e o feitor saíram, fecharam porta, mas não trancaram, para caso precise de ajuda durante a noite. Senzala, mesmo dia, entardecer. Os 12 escravos mutilados estavam reunidos, sentados em círculo, no chão de terra batida. Paulo, Joaquim, Antônio, Benedito e os outros 8. Todos com cotos onde antes tinham mãos direitas, enrolados em trapos sujos. Hoje é a noite, Paulo disse, voz baixa. 7ª noite. Vocês sentem? Os outros assentiram. Sentimos algo no ar, algo chamando. As mãos querem justiça, Benedito disse. Velho, sábio. E hoje vão conseguir. Mas o que vai acontecer? Antônio perguntou. Jovem, ainda com medo. O que elas vão fazer com ele? Não sabemos, Paulo disse. Mas vai ser proporcional, vai ser justo, a maneira delas. Joaquim tocou o próprio coto. Vocês sentem isso? Formigamento? Como se mão ainda estivesse lá. Como se pudesse mover dedos que não existem mais. Dor fantasma, Benedito disse. Quando o corpo perde parte,
Mente ainda sente, ainda lembra, ainda dói. Mas não é só mente, Paulo disse. Algo mais está acontecendo. Algo espiritual. As mãos que ele cortou não morreram, não completamente. Parte delas permanece. E hoje vão se reunir com o que foi perdido, com a fonte. Com ele, Joaquim disse, vão se reunir com ele. E quando fizerem, não terminou, não precisava. Todos sabiam, no fundo, sabiam que o coronel Domingos Pinheiro não seria o mesmo depois dessa noite, se sobrevivesse. Casa grande, anoitecer, empregados estavam inquietos. Tem algo errado nessa casa, algo ruim. Desde que o senhor cortou aquelas mãos, tudo mudou. A casa está pesada, como se houvesse peso no ar, pressão. E os sons, à noite, vocês ouviram? Batidas, arrastar, vozes. Ouvi, pensei que era sonho, mas não era, era real. Deveríamos sair, ir embora, antes que o quê? Antes que o que está perseguindo o senhor comece a perseguir a gente também. Barracão dos Fundos, onde estava o barril. O feitor foi verificar, conferir, por curiosidade mórbida, por necessidade de entender. Destrancar porta, 3 chaves, como o coronel tinha deixado. Entrou, escuro, úmido, frio. O barril estava lá, fechado, lacrado, mas havia algo diferente. O barril estava vibrando, levemente, como se algo dentro estivesse mexendo, tentando sair. O feitor aproximou, ouvido perto da madeira, e ouviu som de dentro, como arranhões. Dedos arranhando madeira, de dentro para fora, tentando romper, tentando escapar. E vozes, sussurros, múltiplos. Hoje, 7ª noite, vamos sair, vamos ir, vamos encontrar, vamos pegar. O feitor recuou, rápido, tropeçou, caiu, levantou, correu, saiu, trancou porta, com mãos tremendo tanto que quase derrubou chaves. Não é possível, sussurrou. Mãos mortas não se movem, não falam, não. Mas tinha ouvido, tinha sentido. E sabia que quando a noite caísse, quando chegasse 3 da manhã, algo ia acontecer, algo que ninguém tinha visto antes, algo que ninguém queria ver. Quarto do coronel, 9 da noite, ele ainda dormia, láudano forte, mantendo-o sob, inconsciente, vulnerável, mas mesmo dormindo, estava inquieto, se mexendo, murmurando. Não venham, deixem-me, por favor, suando, mesmo com noite fria, suando como se estivesse com febre, ou medo, ou ambos. E nos sonhos ele via 12 mãos arrastando, por corredor escuro, dedos raspando o chão, palmas empurrando, vindo, sempre vindo, em direção a ele, implacáveis, inevitáveis, e atrás das mãos, sombras, 12 sombras, formas humanas, sem mãos direitas, cotos levantados, como acusações, como maldições, e vozes cantando, não cantando, lamentando, reza de morte, reza de vingança, olho por olho, dente por dente, mão por mão, dor por dor, sangue por sangue, vida por vida. Ele tentava correr nos sonhos, mas pernas não se moviam. Tentava gritar, mas voz não saía. Apenas ficava parado, assistindo, enquanto as 12 mãos se aproximavam, cada vez mais perto, até que finalmente alcançavam seus pés. Subiam por suas pernas, por seu corpo e tocavam seu rosto, uma por uma, 12 toques, frios, úmidos, mortos. E então ele acordava, gritando, mas estava apenas sonhando. Ainda não tinha acordado de verdade. Estava preso, entre sono e vigília, entre realidade e pesadelo, esperando, apenas esperando, para que 3 da manhã chegasse, para que a 7ª noite finalmente começasse e acabasse com tudo. 00:30. A casa estava quieta, silenciosa demais. Empregados tinham ido dormir.
trancados em quartos, com medo do que a noite traria. Apenas o feitor estava acordado, vigiando, embora não soubesse exatamente o que, sentado na cozinha, faca na mesa, lamparina acesa, esperando 1 da manhã, 2 da manhã, silêncio absoluto. Como se casa estivesse prendendo respiração. E então ele ouviu, do barracão dos fundos, onde estava o barril, crack, som de madeira quebrando, rachando, crack, 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 como se algo dentro estivesse forçando, empurrando, rompendo. O feitor levantou. Não, 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 não. Correu até a porta dos fundos, olhou pela janela, para barracão, e viu. A porta do barracão estava aberta. Trancas quebradas, madeira rachada, e algo estava saindo. Coisas pequenas, baixas, arrastando pelo chão. 12 coisas. 12 mãos, livres, 2h50 da manhã, 30 de março de 1861. O feitor estava paralisado na janela, olhando. As 12 mãos estavam livres. Não era alucinação, não era imaginação, eram reais, físicas. Ele estava vendo 12 mãos decepadas, pálidas, com manchas de sal, movendo-se, sozinhas. Não flutuavam, não voavam, elas andavam, usando dedos, como aranhas, como caranguejos, dedos tocando o chão, palmas empurrando, arrastando o corpo da mão para frente. E se moviam, em formação, em linha, uma atrás da outra, como procissão, como exército, em direção à casa grande, em direção ao quarto dele. O feitor quis gritar, quis correr, quis fazer algo, mas não conseguia se mover, pernas travadas, corpo congelado de terror puro. Apenas observava, enquanto as 12 mãos subiam os degraus da varanda, uma por uma, subindo, dedos agarrando madeira, puxando, chegaram na porta, porta trancada, e começaram a bater. Toque, 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 toque. 12 batidas, sincrônicas, cada mão batendo uma vez. A porta se abriu, sozinha, como se trancar não fizesse mais diferença, como se nada pudesse pará-las hoje. E entraram, as 12, desaparecendo na escuridão da casa. O feitor finalmente conseguiu se mover, correu, para fora, para longe, para qualquer lugar que não fosse ali. Deus nos livre, sussurrou correndo. Deus nos livre do que vai acontecer agora. 3 da manhã. Exato. O coronel Domingos acordou, não gradualmente, instantaneamente, como se alguém tivesse acendido luz dentro dele. Sentou na cama, suor frio, coração acelerado, quarto escuro, apenas vela fraca no criado mudo. Silêncio, silêncio profundo, antinatural, como se casa inteira estivesse morta. E então ouviu arrastar no corredor, vindo em direção ao quarto. Não era som de pés, era som familiar, som que tinha ouvido nas últimas 6 noites. Som de mãos, arrastando, múltiplas, vindo. Olhou para a porta. Porta que tinha deixado destrancada quando o médico saiu. E viu, sob a porta, na fresta, dedos aparecendo. Não eram sombras, eram reais, dedos reais, pálidos, empurrando para dentro. Uma mão apareceu, depois outra, 12 mãos, deslizando por sob a porta, como se osso e carne pudessem se comprimir, passar por espaços impossíveis. E quando todas as 12 estavam dentro do quarto, do mesmo quarto que ele, pararam. Ficaram ali, no chão, perto da porta, imóveis, como se estivessem olhando para ele, embora não tivessem olhos. O coronel não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de olhar. E então, as mãos começaram a se mover. De novo, não em direção a ele, não ainda, em círculo, formando círculo no chão, cada mão encontrando posição, como ritual, como cerimônia. E quando o círculo estava completo, começaram a bater, palmas no chão, ritmicamente, todas juntas, bam, 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 como batida de coração, como tambor, como chamado. E algo
Algo começou a aparecer. No centro do círculo. Materialização, névoa, fumaça. Não, mais sólido que isso. Formas, sombras, ficando mais definidas. 12 figuras, 12 homens, transparentes, translúcidos, mas visíveis, reais. Os 12 escravos. Paulo, Joaquim, Antônio, Benedito e os outros 8. De pé, ao redor da cama, olhando para baixo, para o coronel. E todos seguravam cotos, onde mãos direitas costumavam estar. Cotos ensanguentados, recém-cortados, como se tivesse acontecido ontem. Boa noite, senhor, Paulo disse, voz ecoando, como se viesse de longe ou de dentro da própria cabeça do coronel. O coronel tentou falar. Apenas gemido saiu. 6 noites esperamos, Joaquim disse. 6 noites batemos, avisamos, preparamos o senhor. E agora, Antônio continuou, 7ª noite chegou. Noite de completude, de fechamento, de justiça. Vocês estão mortos, o coronel finalmente conseguiu dizer. Não estão mortos, estão vivos, na senzala. Eu vi. Nossos corpos estão vivos, Benedito disse. Mas parte de nós, parte que o senhor cortou, essa parte está aqui, presa entre vida e morte, entre carne e espírito. O que vocês querem? Queríamos que o senhor entendesse, Paulo disse. Entendesse o que fez, a dor, a perda, a mutilação. Mas palavras não bastam, Joaquim disse. Explicações não bastam. Então vamos mostrar. E as 12 figuras se aproximaram, mais perto da cama, cotos estendidos, em direção ao coronel. Não! Ele gritou. Não me toquem, não! Calma, senhor, Paulo disse, voz quase gentil. Não vamos machucá-lo, não fisicamente, não vamos cortar, não vamos mutilar. Então o quê? Vamos fazer o senhor sentir, Benedito disse. Sentir o que sentimos, todo dia, todo momento, desde que nos cortou. E os 12 tocaram, simultaneamente. 12 cotos tocando o corpo do coronel, braços, pernas, peito, rosto. E quando tocaram, o coronel gritou. Não de dor física, de dor diferente, pior. Sentiu, como se mãos dele, suas próprias mãos, estivessem sendo cortadas naquele momento, machado descendo, osso quebrando, carne separando, mas quando olhou, suas mãos ainda estavam lá, intactas, não cortadas. Era dor fantasma, ao contrário, dor de membro que nunca foi cortado, mas sentia como se tivesse sido. Parem! Gritou. Parem, por favor! Agora o senhor sente, Paulo disse. O que sentimos. Dor que nunca vai embora. Membro que não existe mais, mas dói como se existisse. E não é só dor, Joaquim continuou. É perda, é futuro roubado, é sonhos destruídos. E o coronel viu na mente, como se memórias fossem implantadas. Viu Joaquim abraçando filhos que não podia mais abraçar direito. Com um braço só, viu humilhação, vergonha, inutilidade. Viu Paulo na oficina, tentando trabalhar ferro, com uma mão, fracassando. Vendo outros feitores rirem, chamarem de inútil, de quebrado. Viu Antônio, jovem que sonhava com liberdade. Agora marcado para sempre, mesmo se conseguisse fugir. Mão cortada era marca, era denúncia, era impossibilidade de vida normal. Viu Benedito, velho, que tinha guardado ervas, sabedoria, esperança de escapar um dia. E agora sabia que morreria escravo, mutilado, sem dignidade. Viu todos os 12, vidas destruídas, futuros apagados. Por decisão dele, por crueldade dele, e sentiu tudo, como se fosse ele, como se tivesse vivido cada momento, cada humilhação, cada dor, cada perda. Chega! O coronel gritou, lágrimas escorrendo. Chega! Eu entendi! Eu sinto! Por favor, parem! Os 12 se afastaram, os toques pararam, mas a dor continuou,
pulsando nas mãos dele, mãos que nunca foram cortadas, mas sentiam como se tivessem sido. A dor vai ficar, Benedito disse, para sempre. Não física, mas real, tão real quanto a nossa. Toda vez que o senhor olhar para as próprias mãos, Paulo disse, vai lembrar, vai sentir, vai saber. E mais, Antônio disse, mais que dor, aí transferência. Transferência? O coronel sussurrou. Do quê? De nós para o senhor, Joaquim explicou. Parte do que fomos, parte do que sentimos, vai ficar dentro do senhor para sempre. Não, o coronel disse, percebendo, horrorizando. Não, não, não. Vocês não podem fazer isso. Já fizemos, Paulo disse. No momento que tocamos, já aconteceu, e não há volta. E as 12 figuras começaram a desaparecer, dissolvendo, como fumaça, como sonho. Adeus, senhor, foram últimas palavras, ecoando. Ou melhor, até logo, porque agora parte de nós vive em você e viverá para sempre. E sumiram, completamente. As 12 mãos no chão viraram pó, literalmente, desintegrando, virando cinza, sendo levadas por vento que não existia. E o quarto ficou normal, silencioso, vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas o coronel Domingos Pinheiro sabia que algo tinha acontecido, algo irreversível. Porque quando olhou para as próprias mãos, quando tentou movê-las, tremiam incontrolavelmente, como se não fossem mais completamente dele, como se 12 consciências estivessem dentro, lutando, manifestando, e na cabeça, vozes, sussurros, sempre sussurros. 12 vozes, que nunca mais iriam embora. Manhã de 30 de março, 1871. O feitor voltou à Casa Grande com o amanhecer, com medo, mas com necessidade de saber. Subiu as escadas, devagar, ouvindo, nada, silêncio total. Chegou ao quarto do coronel, porta aberta, e viu. O coronel Domingos Pinheiro estava sentado na cama, de costas para a porta, imóvel, olhando para as próprias mãos. Senhor, o feitor chamou, baixinho. Senhor Domingos. Nenhuma resposta. Senhor, o que aconteceu? Está bem? Lentamente, muito lentamente. O coronel virou a cabeça e o feitor recuou, instintivamente, porque os olhos do coronel estavam diferentes, vazios, profundos, como se tivesse visto algo que nenhum ser humano deveria ver. Elas vieram, o coronel sussurrou, voz rouca, quebrada. As 12 entraram, tocaram e agora estão aqui. Levantou as mãos, tremendo violentamente. Aqui, dentro, 12 delas, 12 consciências, 12 dores, sentindo, sempre sentindo. Senhor, está delirando, precisa de... Não estou delirando, gritou, mas não era só sua voz. Era mais vozes, sobrepostas, ecoando, como se 12 pessoas falassem ao mesmo tempo. Elas estão aqui, eu as sinto. E começou a rir. Riso de lunático, riso quebrado, misto de desespero e horror e rendição. Vá embora, disse finalmente, voltando a olhar para as mãos. Sai, deixa-me sozinho, com elas, com os 12. Somos 14 agora. Neste corpo, nesta mente, 14 para sempre. O feitor saiu, correndo, e foi diretamente para Senzala. Senzala. Manhã. Os 12 escravos mutilados estavam acordando, levantando, preparando para mais um dia de trabalho. Mas algo era diferente. Paulo olhou para o próprio coto e sentiu. Sentiu algo que não tinha sentido desde o corte. Paz. Não completa. Ainda doía. Ainda havia perda. Mas algo tinha mudado. Algo tinha sido resolvido. Vocês sentem? Perguntou aos outros. Joaquim assentiu. Sinto como se fardo tivesse sido compartilhado, não removido, mas dividido.
Ele carrega agora, Benedito disse, sorriso triste. Carrega o que fizemos sentir, para sempre. Como nós carregamos o que ele fez. É justo? Antônio perguntou, jovem, ainda tentando entender. Não, Paulo respondeu. Não é justo. Justiça verdadeira seria nunca ter acontecido. Seria liberdade, seria dignidade. Mas é equilíbrio, é consequência, é o que conseguimos. Dias seguintes, semanas. O coronel Domingos Pinheiro nunca mais foi o mesmo. Saía do quarto. Sim, eventualmente. Mas era sombra, fantasma de quem era. Não falava, ou falava pouco. E quando falava, às vezes não era sua voz, eram outras vozes, saindo dele, dizendo coisas que ele não queria dizer. Dói, dizia. Dói onde não há mais mão. Dói onde nunca foi cortado. Como isso é possível? Ou, Joaquim tem filhos, 2, Maria e João. Não, espera, eu não sou Joaquim, sou... Quem sou eu? Confusão, constante, entre quem ele era e quem estava dentro dele. As mãos tremiam sempre, incontrolavelmente. Não conseguia segurar coisas, não conseguia escrever. Comer era difícil, garfo caía, copo derramava. Não consigo controlar, dizia. Elas controlam. As 12, elas querem que eu sinta, que eu saiba, sempre, sem esquecer. Maio de 1861, 2 meses após a 7ª noite. O coronel tentou voltar a administrar fazenda, mas não conseguia. Decisões eram impossíveis. Manda chicotear esse escravo, Feitor dizia. Ele foi preguiçoso hoje. E o coronel olhava, via o escravo e via 12 rostos sobrepostos. Via Paulo, Joaquim, Antônio, Benedito, os outros. Não, sussurrava, não posso. Eles dizem não, 12 vozes dizem não. Mas, Senhor, precisamos manter disciplina. Não, gritava. Não chicoteia, não machuca. Não tira mãos, não tira mãos. E caía, de joelhos, chorando, abraçando próprias mãos, que tremiam, que doíam, que não eram mais completamente dele. Feitor assumiu a administração, porque o coronel não podia mais, não conseguia mais. Junho de 1861. 3 meses. Vizinhos começaram a falar. O coronel Domingos enlouqueceu. Dizem que conversa sozinho, ou não. Conversa com vozes que só ele ouve. Dizem que não consegue mais usar as mãos. Tremem demais, como se tivessem sido amaldiçoadas. É culpa. Culpa pelo que fez aos 12 escravos. Cortou as mãos deles e agora perdeu as próprias. Não fisicamente, mas perdeu. Padre veio, Padre Antônio, para exorcizar, para benzer, para salvar. Mas quando começou orações, o coronel gritou, não com uma voz, com 12, todas juntas, todas gritando, em agonia, em recusa. Sai daqui, não pode nos tirar, fazemos parte dele agora, para sempre. O padre fugiu, aterrorizado. Está possuído por espíritos, por almas. Não há salvação, não há cura, apenas esperar. Esperar o quê? Esperar que o tormento acabe, de uma forma ou de outra. Setembro de 1861. 6 meses. O coronel não saía mais do quarto. Ficava lá, sentado, olhando para as mãos. Comia pouco. Empregados deixavam comida. Ele tentava comer, mas mãos tremiam, derramavam. Às vezes se recusavam a obedecer, como se tivessem vontade própria. Vocês não vão me deixar morrer de fome, dizia. Querem que eu viva, que sofra, que sinta. Por quanto tempo? Quanto tempo? As vozes não respondiam, apenas sussurravam, sempre sussurrando. Memórias, dores, acusações. Você cortou, você mutilou, você destruiu. Agora sente, agora sabe. Para sempre. Ele tentou, uma vez. Tentou se enforcar. Corda, viga, tudo preparado. Mas quando foi amarrar corda, mãos se recusaram, não obedeciam.
Tremiam tão forte que não conseguia segurar, como se os 12 dentro dele não permitissem. Vocês não vão me deixar escapar, percebeu. Vão me manter vivo, sofrendo, para sempre. E riu. Riso quebrado, sem alegria. Prisão perfeita, não de grades, de carne, de mente, prisão da qual nunca escapo, porque está dentro de mim. Dezembro de 1861. 9 meses. A fazenda Santa Helena estava mudando, sob a administração do feitor. Mais gentil, menos cruel, não por bondade, por medo. Medo de que o que aconteceu com o coronel acontecesse com ele também. Os 12 escravos mutilados continuavam trabalhando, um braço só, mais lentos, mas trabalhavam. E às vezes Paulo olhava para a casa grande, para a janela do quarto do coronel, e via silhueta, sentada, imóvel, olhando para nada. Ele sofre, Paulo disse para Joaquim. Todo dia, como nós sofremos. Bom, Joaquim respondeu, é justo. Mas será que vale? Antônio perguntou. Ele sofre, mas nós ainda sofremos também. Ainda temos apenas um braço. Ainda somos escravos. O que mudou? Mudou que ele sabe. Benedito disse. Sábio, como sempre. Sabe o que fez, sente as consequências. E vai sentir até morrer. Não é justiça completa, mas é algo. É consequência. É o que podemos ter neste mundo quebrado. 1865, 4 anos depois. O coronel Domingos Pinheiro ainda vivia, se é que podia chamar aquilo de vida. Nunca mais saiu do quarto, nunca mais falou coerentemente. Apenas murmúrios, vozes sobrepostas, confusão constante entre quem era e quem estava dentro. Corpo definhou, magro, pálido, como fantasma. Mas olhos ainda estavam vivos, muito conscientes, muito atormentados. A fazenda foi vendida, porque não havia herdeiros, porque o coronel não conseguia assinar documentos, mãos tremiam demais. Novo dono assumiu, e os escravos foram vendidos, redistribuídos, separados. Os 12 foram vendidos para fazendas diferentes, espalhados, como sempre acontecia. Paulo para Minas Gerais, Joaquim para São Paulo, Antônio para Bahia, Benedito ficou no Rio. E quando se separaram, quando se despediram, parte de nós ainda está com ele, Paulo disse. Mesmo longe, mesmo separados, ainda conectados, pelo que aconteceu, pela 7ª noite. Será que ele sente, Antônio perguntou, quando nos separamos, será que sente nossa dor de novo? Sente, Benedito disse. Sempre sente. É a maldição dele, sentir tudo, para sempre. 1868, 7 anos após a 7ª noite. O coronel Domingos Pinheiro morreu, finalmente, aos 57 anos, sozinho, no quarto onde passou os últimos 7 anos. Encontraram-no na manhã, ainda sentado, mãos no colo, olhos abertos, mas morto, finalmente morto, e no rosto, expressão que ninguém conseguia decifrar. Não era paz, não era sofrimento, era aceitação, resignação ou ainda tormento que continuaria além da morte. Enterraram-no, sem pompa, sem honras, porque ninguém mais se lembrava dele como coronel poderoso, apenas como louco que viveu atormentado por fantasmas de própria crueldade. Hoje, mais de 160 anos depois, a Fazenda Santa Helena não existe mais. Foi dividida, desenvolvida, urbanizada, mas há lugar, pequeno cemitério, preservado, onde algumas lápides antigas permanecem. Uma delas, Coronel Domingos Pinheiro, 1804-1868. Aqui jaz homem que aprendeu tarde demais, que crueldade tem consequências que transcendem carne. E a história, passada de geração em geração, entre descendentes daquela região. Houve coronel cruel que cortou mãos de 12 escravos e depois as mãos voltaram, em 7 noites, batendo, arrastando, atormentando,
até que na 7ª noite entraram nele. E ele nunca mais foi o mesmo. Viveu 7 anos atormentado, por dentro, pelas 12 consciências que compartilhavam seu corpo, sua mente, sentindo, sempre sentindo, o que tinha feito. É lenda? É verdade? É mescla de ambos? Ninguém sabe com certeza. Mas há detalhes, documentados, reais. Houve Coronel Domingos Pinheiro, real. Documentado em registros, houve 12 escravos mutilados em 1861. Registro de venda posterior menciona defeito físico, mão direita ausente. E houve mudança súbita no comportamento do coronel, documentada em cartas de vizinhos. Domingos enlouqueceu, não consegue mais administrar, vive recluso, atormentado. Coincidência? Ou algo mais? E há outra coisa. Outra história, menos conhecida. Paulo, o ferreiro, foi libertado em 1880, 12 anos após morte do coronel. Tinha 55 anos. E antes de morrer, em 1885, ele contou, para netos, para quem quisesse ouvir. Eu e mais 11 fizemos algo naquela 7ª noite, não com corpos. Corpos estavam na senzala, mas com o que foi cortado, com as partes que ele levou. Essas foram e fizeram justiça, à sua maneira. Como é possível? Perguntaram. Não sei, Paulo respondeu. Mas quando você perde parte do corpo, parte da alma vai junto. E essa parte fica presa entre mundos, até que encontre paz, ou vingança, ou consequência. E o coronel? Ele sofreu? Sofreu, Paulo disse. Como nós sofremos, não igual. Nada seria igual, mas sentiu, e isso teve que bastar. Porque neste mundo quebrado pela escravidão, consequência real, justiça real, quase nunca vem. Mas naquele caso veio. De forma estranha, impossível, mas veio. Hoje, quando se fala sobre escravidão, sobre crueldade, sobre mutilação como castigo, a história do Coronel Domingos e as 12 mãos é lembrada, não apenas como história de terror, mas como parábola de que crueldade tem consequências, que dor infligida retorna, que o que fazemos aos outros, eventualmente fazemos a nós mesmos. Pode não ser imediato, pode não ser óbvio, pode não ser da forma esperada, mas consequência vem, sempre vem, às vezes em vida, através de culpa, de tormento, de perda de humanidade, às vezes na mente, em pesadelos, em incapacidade de esquecer, e às vezes de formas que não podemos explicar, formas que desafiam lógica, que desafiam realidade, mas que são talvez a única justiça possível em mundo tão injusto. Esta foi a história do Coronel Domingos Pinheiro, dos 12 escravos, das 12 mãos e das 7 noites que destruíram o homem por dentro, real ou lenda mesclada com verdade. A essência permanece, crueldade nunca fica impune para sempre, dor infligida retorna e às vezes a maior prisão não é de grades, é de consciência, de memória, de tormento que vive dentro e nunca sai. As mãos foram cortadas, mas as consequências nunca foram. Do canal Vozes da Senzala, me despeço. Até a próxima, com mais histórias que o tempo tentou apagar, mas a consciência mantém vivas.